exemplos para o 3A. Só que aí o amigo eu comecei a fazer o exemplo, ele fez uma pergunta, mas por quê? Por que é assim? Eu adoro essa pergunta, né, cara? Por quê, né? E aí acabei fazendo uma dedução que eu jurei para vocês, né? De explicar por que na associação em paralelo de capacitores a gente soma os capacitores e na associação em série a gente faz a soma dos inversos. Então vamos aproveitar e vamos fazer isso aqui também, eu já tinha prometido para vocês. Mas antes, capacitância é a carga armazenada em um capacitor dividido pela DDP aplicada nele. Cuidado, hein? Quando dobra a carga, não dobra a capacitância, porque a DDP dobra junto. A capacitância de um capacitor é um valor constante. De regra é isso. Tem capacitor de placas planas. Para calcular a capacitância dele, tem que saber a área das placas e a distância entre as placas, além da permissividade elétrica do material isolante que recheia o capacitor, o dielétrico. Tem capacitor esférico, cuja capacitância é R sobre K. R, o raio da esfera, K, constante eletrostática do meio. E além disso, vimos que resistor, capacitor equivalente é a soma dos capacitores para capacitores em paralelo, antes era resistores em série, e que o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias para associação em série, mudou. Aí eu fui fazer um exemplo para um amigo, fui assim, minha mãe mandou e selecionei um. Eu fiz um em série, queria fazer um em paralelo também e um misto. Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês, já que eu fiz um em série para a galera do lado. Se os astros se alinharem, de repente rola até eu fazer uma associação mista. Olha que bonito. Não tem número, eu não quero fazer uma continha para vocês. Ali, capacitor, blá blá blá. Olha só que bonitinho. Página 49, a título de exemplo, então, antes de fazer a dedução, exercício 39. Ele deu um circuitinho, ó, DDP, capacitor, mais um capacitor, e eles estão nitidamente em paralelo. Ele disse que o capacitor 1 tem uma carga Q1, o capacitor 2 tem uma carga Q2. Falou aqui da força eletromotriz. Uma revisão que eu não fiz, que é importante. Quando os capacitores estão em série, e eu quero achar um capacitor equivalente, a carga armazenada no capacitor 1 é igual à carga armazenada no 2, no 3, e por incrível que pareça, é igual à carga armazenada no equivalente. É a parte anti-intuitiva que eu falava que é perigosa. Já capacitores em paralelo, qual é a característica? É a mesma característica da associação de resistores. A mesma DDP, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Eu vou achar um capacitor equivalente. O V do 1 é igual ao V do 2, é igual ao V do 3, que é igual ao V do capacitor equivalente. Isso aqui não mudou nada, isso aqui mudou um pouquinho. Quem que era igual nos resistores? A corrente, obrigado. O I1 era igual ao I2, era igual ao I3. Vamos ver o que diz a 39. Dois capacitores de 2 microfarad, ou farad se tu preferir, e 6 microfarad. Estão ligados em paralelo, verdade. E inicialmente descarregados, não tem DDP nenhuma. São ligados posteriormente a uma bateria que fornece ao sistema uma carga de 40 microcoulomb. Ele deu a carga do sistema, hein, galera? Ele deu a carga do que seria o capacitor equivalente, microcoulomb. Como mostra a figura. As cargas Q1 e Q2 em cada capacitor são, respectivamente, ele me deu a carga total armazenada e ele quer saber quem é a carga Q1 e quem é a carga Q2. Primeiro passo, eu vou ter que enxugar esse circuito aí, eu vou ter que transformar num circuito com apenas um resistor, um capacitor. Cacoete é uma coisa triste, né? Capacitor. Como é que faz a soma? É o inverso ou é só somar? É só somar. É só somar, né? Se fosse resistores seria a soma dos inversos, mas como é capacitor é só somar. E foi aqui que o amigo se manifestou. Por quê? Ele não se conformou, ele achou que ele estava pensando em resistores, na verdade, né? E eu adorei a maneira como ele colocou, porque de certa forma foi um convite para eu fazer a dedução e a prova do que eu estou dizendo. Então, por incrível que pareça, é isso mesmo. O capacitor equivalente, quando é em paralelo, é só somar 2 microfarad com 6 microfarad, 8. Agora que eu sei a
capacitância equivalente. E se a carga, é só usar a definição. Capacitância é carga sobre V. Qual é a carga armazenada? Aliás, qual é a capacitância? 8 microfarad. A carga armazenada? 40 microcoulomb. Vou achar DDP. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Micro elimina micro. E 40 dividido por 8? 5 volts. Descobri quem é a DDP que estava alimentando os caras. Ó. E quanto é que vai ser a DDP nesse? 5 e nesse? Ah, claro, em paralelo a DDP é igual em todo mundo, né? É isso mesmo. Agora, então, eu vou usar a fórmula. Aqui eu usei a fórmula no equivalente, certo, galera? Eu vou usar a mesma fórmula agora no capacitor 1 e no capacitor 2. Lembra? Com o circuito elétrico era só que a gente usava V igual a R vezes I. V igual a R vezes I em todo mundo. V igual a R vezes I no 1, no 2. Agora é C igual a Q sobre V. Ou, se preferir, Q igual a C vezes V, né? Também dá. Se quiser deixar mais bonita a formulazinha. Por favor. É 2 micro. Obrigado. 2 micro. 40. Cuidado, aquela é equivalente. Se fosse em série, eu poderia dizer que é igual. Mas eu acabei de descobrir que tanto o V1 quanto o V2, quanto o V do equivalente, 5. Então aqui é 5. Está dividido, passa. A carga no capacitor 1 dá 10 microcoulomb. Por favor. 6, obrigado. 6 micro. Q2 eu não sei, eu sei a carga total. 5, está dividindo, passa. Ah, claro que tinha que dar 30 microcoulomb, né? O total não era 40? Se 10 está armazenada num, claro que os outros 30 estão armazenados no outro. Tranquilinho, né? Fiz uma em paralelo para vocês. Fiz uma em série para outra galera. Vocês podem arriscar um pouquinho de cada e na próxima aula eu já quero começar a fazer os mistos. A ideia é muito similar à dos resistores, exceto porque em série é a soma dos inversos, em paralelo é só somar. Então deixa eu mostrar a dedução, deixa eu provar por que a gente somou e não fez a soma dos inversos como outrora. Deixa eu apagar só esse cantinho aqui. Antes de fazer a prova eu fiz a prova para eles em série. Eu fiz a prova dos resistores e dos capacitores para poder comparar. Então para vocês eu vou fazer a prova do em paralelo. Sorte que era os óculos, senão tinha furado o olho. Me perdoa. Machucou? Não, né? Não. Bom. Não, lógico. Pelo amor de Deus. Uma vez eu fui fazer isso, eu parei de jogar X na gurizada, porque isso, plim, bateu no olho da guria uma vez. Certo? Eu me senti extremamente mal. Sorte. Ô galerinha, vamos galera, só mais uma! Só mais uma, bota um gás aqui, cara! Vamos fazer valer cada centavo. Agora olha só. Resistor, resistor, resistor. Não vou botar mais para a gente não infartar inicialmente, vamos deixar assim. R1, R2, R3. Eu queria descobrir uma associação que fica um só, né? O resistor é equivalente. Se eu sei que V é igual a R vezes I, vocês aceitam que eu posso montar essa conta para o 1, posso montar essa conta para o cara 2, ou posso montar essa conta até para o equivalente, tudo bem para vocês? Bem lógico isso, né? Qual é a característica que eu conheço daqui para cá? O que é igual daqui para cá? A DDP, parabéns. E o que eu posso falar sobre as correntes? Se aqui passa em 1, valeu gente. Se aqui passa em 2 e se aqui passa em 3, aqui vai ser a corrente equivalente. O que tu tem para me dizer sobre essas correntes e a corrente no equivalente? Será que são iguais? Será que se aqui passar 2, aqui passa 3 e aqui passa 5 amperes, lá vai passar... Não dá para ser igual, né? Tá vendo? Já não dá para ser igual. 2 mais 3. Tem que entender, galerinha, que quando eu faço isso, eu estou pegando esses 3 resistores fingindo que é um só. Se tinha uma certa corrente em cada um deles, a corrente vai ser somada. Concorda comigo? A corrente vai ser somada. Ou seja, o I do equivalente é o I1 mais o I2 mais o I3. Mas já que V igual a R vezes I, se eu quiser isolar o I equivalente, vai ficar o quê? V sobre R. E no lugar do I1,
favor? V1 sobre A2. Obrigado! E agora? V2 sobre A2. Isso, é mesmice, tá vendo? Ó? E o que é igual em todos eles? A DDP. Quer dizer que eu posso dividir ambos os lados da equação pela DDP, que é igual, né? V dividido por V, 1. V dividido por V, 1. Assim eu provei, fiz a dedução da soma dos resistores em... Agora vamos fazer a prova similar para os capacitores. Vamos pegar capacitores, colocar lado a lado. Lembrem, eu fiz para outra turma em série, tá, galera? Assim tu pode arriscar a dedução em série e depois conferir no vídeo se tu conseguiu sozinho a dedução. Bah, cara, isso ia ser um exercício que te deixa em outro nível de física. Professora, apaga aí, por favor. Onde embaixo? Pega tamanho. Ó, galerinha, aqui é o C1, aqui é o C2, aqui é o C3. Eu queria descobrir um único capacitor que eu chamo de equivalente. Capacitância. Já que capacitância é C igual a Q sobre V, C1 igual a Q1 sobre V1. Aceitável? C2, 2, 2. As duas mostrou. É isso aí, né? O que importa é que é do mesmo sujeito sempre que está se falando. O que eu sei da característica daqui para cá? A DDP é igual. A DDP é igual. E o que eu posso afirmar sobre as cargas? O que tu acha da carga armazenada aqui, aqui e aqui e aquela carga equivalente? Vai ter que ser. Né? Pelo exercício anterior a gente viu que somava. A carga total era 40 microcoulombs. Uma delas tinha dado 10, a outra deu 30. Concorda comigo? É aceitável dizer, né, que a carga do capacitor equivalente é a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3. Isola a carga para mim na formulazinha. Fica C Sobre V. vezes, né? Está dividindo, passa multiplicando, tudo bem? Eu quero isolar a carga, né? Vai ficar C equivalente vezes V equivalente. Me ajudem. C1. Obrigado. O que mais? C2. C2, V2, C3, V3. Estou sem graça. O que é igual em todos eles? A DDP. A DDP, posso dividir ambos os lados da equação por V? Ficaria que o capacitor equivalente é igual C1 mais C2. Pronto, está aprovado. Está provado que a associação em paralelo de resistores, achar o resistor equivalente é bem diferente do que a associação em paralelo de capacitores. Beleza? Para outra turma eu fiz a prova da parte em série. Aí assim na semana que vem, se vocês tiverem interesse, eu posso deduzir a outra aqui. E se eles me pedirem, eu também deduzirei o que está faltando lá. Muito bem. Cara, o legal agora seria tu aproveitar e, né, usar alguns dias da semana que vem para detonar exercícios de capacitores. Tem uns que são bobos, tem outros que são mais apimentados. Eu já me perdi em alguns, vou te confessar. Eu gosto de vir sem treinar a questão, né? Ah, o senhor faz aquele. Ano passado, bem feliz. E tive que ir e voltar umas 2 vezes para fazer, entendeu? Claro que, certo? Tem questão aí que dá trabalho. Pessoal, não posso ficar só na física C. A física C nós estamos bem encaminhados. Falamos inicialmente, é só capacitores até agora. Só falta misto. Meu Deus, estou acabando. Falta o misto. Então tu vê para a semana que vem, o ideal é tu ter arriscado já alguma associação mista e me trazer uma dúvida. Professor, essa aqui não fechou. Para eu poder, é o melhor, né? Mesmo que ninguém traga dúvida, eu vou acabar fazendo um ou outro. E na física E, vamos finalmente entender essa máquina de alta complexidade chamada transformador. Na verdade é uma piadinha, lembrem-se. Transformador, na verdade, é fio enrolado de um lado, fio enrolado do outro. Já batemos um papinho rápido, né? Hoje nós vamos ver mais tecnicamente. Vamos deduzir a equaçãozinha do transformador e vamos repetir qual é as mudanças de DDP que tem desde Tubarão lá na geração de eletricidade até as nossas casas. Professor, tem como o transformador queimar e depois desqueimar? Pois então, interessante. Se o transformador queimou, é porque, teoricamente, dos enrolamentos que eu vou mostrar para vocês devem ter rompido. Mas é possível, por exemplo, que com o aquecimento, essa ruptura com a dilatação térmica tenha se afastado e depois que ele esfriou, essa ruptura acabou se encostando de novo. Então ele pode ficar funcionando e parando, entendeu? Antes de queimar definitivamente. Lá em casa foi tão divertido no final de semana, uns 4 semanas atrás, um mês atrás, deu uma ventania e estragou um dos transformadores. Quando o cara vai arrumar o transformador, ele vai com uma varinha lá, tem uma chave de liga e desliga no transformador. Ele vai lá e puxa com a varinha isolante aquela chave, abre o circuito. Aí ele vai lá, conserta, bota o novo transformador e vai fechar depois essa chavezinha com uma varinha, parece um bambuzinho.
E na hora de fechar isso, tomam cuidado, tem que ser um movimento meio rápido, para não dar um arco voltaico e não queimar ali as estruturas. Quando o cara foi fazer isso, cara, eu estava observando o cara fazer o conserto, o cara foi fechar a chavezinha quebrou e estava ventando. Putz, a chavezinha ficou batendo assim, ligando e desligando. Ligou e desligou 9 vezes a luz automaticamente. E me fritou um aparelho de som, certo? Então tu vê, às vezes pode não ser o transformador, mas pode ser uma partezinha logo antes ou logo depois que está abrindo e fechando o contato. Então pode dar essa sensação. Geralmente quando o transformador está sobrecarregado e ele queima, é catastrófico, dá barulho, pá, cheiro de queimado, fumacinha, né? Quem já escutou de repente no seu quarteirão estourando o transformador, é um barulho bem alto. Vamos entender como é que funciona essa encrenca. Não sei se eu parei o vídeo. Ô galerinha, olha só. Por incrível que pareça, transformador é uma máquina bem boba. Dá para tu fazer um em casa. Primeira coisa, a gente parte de um núcleo. A gente chama de núcleo. E esse material do qual é feito o núcleo tem que ser ferro magnético. Ou seja, um campo magnético se estabelece dentro dele com grande qualidade. Geralmente é ferro fundido que a gente usa. Que na indústria a galera chama de fofo. Aí é o seguinte, ó, esse cara, a gente chama assim porque batendo nele é fácil de amassar. Eu vou pegar então esse núcleo e vou pegar fio metálico, pode ser de cobre. Ele aparenta estar desencapado, mas ele não está desencapado, ele está esmaltado, tem uma superfície isolante cobrindo esse fio. Eu pego esse fio e faço assim, ó, uma bem forte, 2, 3, quantas voltas eu precisar. Vem com outro fiozinho. E isso aqui vai ser engatado na tomada, por exemplo. Não adianta colocar numa tomada, no carro, 12 volts do carro, não, porque é corrente contínua. A corrente tem que ser do tipo alternado, mais ou menos tem que ficar trocando de posição para a corrente elétrica ir e voltar, porque nós sabemos que corrente elétrica gera... Quando a corrente elétrica estiver subindo aqui, estiver indo aqui nesse fio, ó, eu pego essa espira com a mão direita, o campo magnético está para cima. Quando a corrente for para o outro lado, o campo magnético dá. Então o campo magnético gerado por esse solenoide, ora vai estar apontando assim, ora vai estar apontando assado. Beleza? Na verdade, nós sabemos que a linha de campo do ímã, ela dá aquelas voltas por fora, né? Esse núcleo de material ferromagnético é justamente para tentar não deixar vazar campo magnético, para ele todo continuar percorrendo o núcleo. Certo? É muito importante tu perceber que não existe contato metálico direto desse fio com o núcleo. Eles não estão em contato metal com metal. Não tem corrente elétrica passando entre eles. O que existe é geração de campo magnético. E isso é o campo magnético que flui pelo núcleo. Ô professor, Pois não. desculpa interromper. Sem problema. Mas assim, ó, as voltas elas são Bem apertadas. E juntinhas. E uma em cima da outra, geralmente. Ali eu fiz didaticamente uma afastada da outra. Às vezes a gente não bota uma camada só de volta, a gente pode botar uma camada e outra camada. Sim, pode ficar bem bizarro esse enrolamento. Outra, eu estou dando só a ideia por cima, né? Tecnicamente, os fabricantes de transformadores descobriram que tem ângulos melhores para fazer as espiras, como entrelaçar uma espira dentro da outra. O ideal mesmo é que esse enrolamento que eu vou fazer aqui tivesse um intercalado já com o outro, certo? Para não ter vazamento de campo magnético. Então tu vê, eu estou mostrando a ideia. Na prática tem uma série de detalhes técnicos aí que são segredos industriais em alguns casos. O legal é saber que essa máquina aqui, na hora de converter energia, ela aproveita 90, 95, 99% de energia. Certo? Então a perda de energia é pequena se o transformador for bem feito. Pessoal, esse enrolamento é chamado de enrolamento primário. É onde vai ter a entrada da energia, a tomada da tua casa, por exemplo. E aqui, cara, por incrível que pareça, eu vou pegar fio desencapado, né? Não. Fio esmaltado. Ele parece estar desencapado, mas tu passa a mão nele, tu vê que está lisinho. E se tu lixar, tu vai ver que vai sair uma camadinha aí e vai desencapar. Não pode ser desencapado. Ele vem e faz um enrolamento. 1, 2. Só não adianta fazer o mesmo número de voltas que tem lá, que senão não vai transformar. Menos ou mais. Menos quando eu quero reduzir a TDP, mais quando eu quero aumentar. Se esse aqui é o enrolamento primário, esse aqui é o enrolamento obrigado. É onde eu vou aproveitar a energia, que também vai ser alternada. Minha mulher trocou os dots dela. E aí veio um aparelho 110. É óbvio, né? Nada vem de graça nessa vida, tudo tem um porquê. Então veio o aparelho 110, vou ter que ter um transformador.
para poder fazer um mixer. Fazer sopa agora é só pegar a fonte do computador, né? Fazer sopa quente, não sei se você sabe. O cara mistura para fazer sopa, é uma delícia, certo? Eu sou viciado em programa de culinária. E aí então o cara vai ficar bem prático, né? O cara vai lá, pega a fonte do computador, certo? Bota do lado da pia, bem higiênico também, bem legal. Agora olha só que interessante. Sabe o que precisa para poder transformar de 220 da minha tomada para os 110 do aparelho que nós ganhamos de presente? O negócio é o seguinte, cara, se aqui eu faço 1000 voltas, aqui eu faço 500 voltas. É ridículo. O transformador é um monte de fio enrolado e o cabeça de bagre só tem que acertar o número de voltas de um lado do outro. Professor, por que não faz 2 voltas aqui e uma aqui? 2 respiras, né, não vai gerar campo magnético interessante, entendeu? Tem que ser várias voltas, milhares se possível, para gerar um campo magnético robusto. Beleza? O mais legal, mesmo que não tivesse o núcleo, a energia vai ser transmitida. Só vai ter mais perda. Aí já dá de brincar de mágica, galera. Tu bota essa bobina lá escondida e a outra bobina no teu paletó. E aí tu vem, eu acendo a luz magicamente. É que na verdade tem um campo magnético alimentando a tua solenoidezinha que está no teu bolso. Certo? É assim que vai funcionar os aparelhos que recarregam o Wi-Fi. Tu bota teu aparelho, aqui embaixo da mesa está isso aqui, teu aparelho tem uma dessa aqui dentro, tu bota ele próximo, mesmo sem nada, como tem campo magnético conectando elas, vai carregar. Certo? O Tesla fazia isso, né? O Tesla fazia isso, tem mágico que usa isso para dizer que, né, que tem poderes outros, mas na verdade é física. Professor, tem que ser a metade? Não, é que tá, se eu quiser aumentar 1000 vezes a DDP, eu dou 1000 vezes mais volta. O Tesla fazia torre de Tesla para emitir ondas eletromagnéticas ou raios que chegavam a muito mais de 1 milhão de volts. É só aumentar a quantidade de fio suficientemente alta. Beleza? Ô pessoal, só que acreditar que eu estou falando assim sem prova matemática não é confiável, né? Eu já te falei, não confio em ninguém, nem em mim mesmo. Vamos fazer a prova. Vamos fazer a prova. Tudo está baseado na lei de Faraday, que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Quanto mais o fluxo magnético varia com o passar do tempo, maior a voltagem, a DDP induzida. Tinha um menos, não tinha? Lei de Lenz, que gosta dessa lei, cara. O início da apostila, volume 8, é só lei de Lenz. A primeira aula toda é só lei de Lenz e um monte de exercício. Vale a pena arriscar, hein? Vamos ver se a galera lembra da lei de Lenz. Para onde é a corrente? Cuidado, essa parte está para trás do quadro, essa parte está para vocês aí, né? Beleza? É no sentido horário ou anti-horário, será? Para quem olha daqui. Eu vou te confessar que assim rápido eu não sei, eu tenho que parar para pensar. Deixa eu ver. O campo magnético aponta do norte para o sul. O vetor do campo magnético ali aponta para lá. Estava longe e começou a aproximar. O fluxo magnético aumentou. Aumentou para lá. A lei de Lenz diz que a corrente induzida tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação que a originou. Está aumentando o fluxo para lá, não tá? Eu pego com a mão direita no sentido oposto para diminuir esse aumento de fluxo. Por isso que a corrente é essa aqui. Se eu afasto, diminui para baixo. Beleza? Bota para girar, alternada. Certo? Toda a corrente elétrica do mundo gerada nas usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, é ímã girando em volta de fio, produzindo uma corrente alternada. Se a corrente não for alternada, não tem campo magnético variável, não acontece nada ali. Se tu bota no carro 12 volts contínuo, ou 1000 volts constante, não é alternado, tá vendo? Pode lamber ali, ó. Não dá nada. Zero. Tá entendido? 1 milhão de volts constante. Aqui acontece quanto? Zero. Tem que ser corrente alternada. Transformador só funciona em corrente alternada. Espera aí, vamos fingir que esse transformador é perfeito. Ou seja, todo o maldito fluxo magnético gerado no primário vai para o secundário. Será que isso é verdadeiro? Na verdade eu comentei que 90, 95, até 99%, né? Mas sempre tem uma perdinha, uma perda mínima vai ter que ter. Aqui nós vamos fingir que não vai ter perda, certo? Se não tem perda, tu aceita que todo o fluxo magnético gerado com o passar do tempo no primário atravessa o secundário? Essa fórmula vale para uma espira só, né? E se forem N espiras?
Tranquilo? Se tu aceita que o fluxo com o passar do tempo no primário vai se igualar ao fluxo magnético com o passar do tempo no secundário, tudo vai se resolver. Observa que eu estou supondo que as linhas de campo não se curvam para lá, né? Estão todas obedecendo o núcleo. Tu deixa eu botar menos aqui? Na igualdade eu tenho o direito de colocar menos dos dois lados. Sempre dá uma travada às vezes. Posso ou não posso? Obrigado. Eu vou pegar e vou isolar esse fluxo com o passar do tempo. O N está multiplicando, passa. Para ficar mais familiar, em vez de força eletromotriz, eu vou chamar de V, de volts. Tudo bem? Sobre N é igual a menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. O do 1 vai ser igual ao do 2, não é? Fluxo magnético no primário com o tempo, eu posso substituir por V1 sobre N1. Fluxo magnético no secundário com o passar do tempo, eu posso substituir por sobre... Se eu quero calcular a DDP de saída, que é o secundário, é só isolar ele, está dividindo, passa. A voltagem no secundário, a DDP, é igual a N2 sobre N1 vezes a DDP do primário. Logo, se N2 é maior que N1, aumenta. Esse valor dá maior que 1, multiplica esse cara por maior que 1, aumenta. Se N2 é menor que N1, isso aqui dá menor que 1, ao multiplicar, reduz. Ou seja, o que é um transformador elevador de tensão? É quando o número de voltas do secundário É maior. Isso, elevador. O N2 é maior que o N1. Um transformador redutor ou rebaixador de tensão? Claro, o número de voltas do secundário é menor que do primário. Lá em casa tem um transformador de 110 para 220, que ele tem plug dos dois lados e a rabichinha que vem com ele já vem com a possibilidade de inverter. Quem é o macho e quem é a fêmea, né? Quem é o plugzinho de engatar na tomada e quem é que vai receber o pininho. Por que isso? Porque se eu estou aqui e estou com o aparelho lá de Curitiba, 110, eu vou usar o cara que tem maior enrolamento como primário na tomada e o menor enrolamento como secundário. Vou reduzir de 220 para 110, tipo 1000 voltas num, 500 voltas no outro, ou 4000 voltas num, 2000 voltas no outro. Se eu de repente for para Curitiba com o meu transformador levando um aparelho 220, chegando lá é o contrário, né? Se eu for usar o transformador na mesma posição, eu vou reduzir de 110 para 55 volts. O aparelho não vai funcionar. Eu vou ter que trocar quem é o primário e quem é o secundário. Isso não vai gerar consequência nenhuma para o aparelho, certo? Então tu vê, todo transformador existe a possibilidade de tu trocar primário por secundário, só vai mudar, né, de um transformador elevador para um transformador redutor, ou vice-versa. Por que isso é indispensável na tua vida hoje? Porque lá em Tubarão, a geração de energia ocorre com que TDP mais ou menos? Vocês lembram? 15.000 volts. O fluxo magnético com o passar do tempo nas espiras do gerador está gerando 15.000 volts. Só para constar, eu queimo carvão vegetal, mineral, certo? Poderia ser vegetal, só que eu teria que destruir uma grande parte de floresta, né? Beleza? Eu queimo carvão mineral, gero calor e esquento água, essa água vira vapor de água a alta pressão, eu jogo esse vapor de água numa turbina bem parecida com a turbina de um avião, só que é maior, é o tamanho dessa sala, ó, cada uma delas. E aquele vapor d'água passa por aquelas pás, gira com velocidade suficiente para o eixo da turbina estar conectado num ímã gigantesco envolto em fio enrolado, que é o gerador de eletricidade, certo? 15.000 volts. Seria muito arriscado trazer essa energia para tua casa nessa DDP. Um choque poderia fulminar a pessoa. Outra, se eu trouxesse de Tubarão até aqui os fios com 15.000 volts, eu ia perder muita energia por efeito Joule. Portanto, a saída é aumentar na transmissão de energia. Eu aumento a tensão para 700.000 volts. Logo, eu vou precisar de um senhor transformador elevador lá em Tubarão, né? Já na boca do gargarejo ali, saindo do gerador, eu já elevo para 700.000 e trago em torres altas. Por que torres altas? Porque se a torre for baixa, um raio pode disparar do fio eletrizado para o chão, certo?
chega a chiar, né, a cabo de alta tensão. Tu passa perto dele, se tu tiver um lugar silencioso, tu escuta o barulho do ar ionizado ali em volta. A galera perguntou assim, professor, não é perigoso? Não, é por isso que se calcula a altura da torre, para ficar seguro. Para mesmo que alguém passe ali embaixo, em cima de algum objeto, mesmo assim ele não vai ter chance de, né, ser eletrizado com um raio. E lembra da limpeza, como é que era a limpeza? O cara vem com o helicóptero, certo? Encosta no fio para deixar o helicóptero com 700 mil volts, aí o passageiro que vai atuar na limpeza do fio pula no fio. Fica trabalhando 4 horas, o helicóptero vai embora, o cara fica lá preso no fio, o cabo cheio, alimentando a cidade, né? Imagina a energia toda passando por debaixo da perna do cara, o cara trepado no fio, o fio, né? Certo? E ele vai lá, sai limpando aquele fio. Passa 4 horas, vem o helicóptero pegar o cara. Quando esse helicóptero foi estacionar, depois de ter deixado o sujeito, na hora que ele estava indo encostar no chão, um raio disparou, neutralizando o helicóptero. Que ele tá, o chão está zero, por definição a gente diz que a Terra tem 0 volts no chão, tudo bem? E o helicóptero estava 700 mil. Pô, 0 volts, 700 mil volts, né? Mesmo o ar vai ser condutor quando estiver próximo. Beleza? Dispara o raio. Agora o helicóptero está com 0 volts de novo. Os passageiros podem descer do helicóptero, tomar um cafezinho, esperar. Ó, chegou a hora de buscar o cara, vamos lá. O helicóptero levanta voo, 0 volts. Se na hora que for pegar o cara que está no cabo de detenção, não houver a eletrização do helicóptero, o cara está numa região de 700 mil volts e ali é 0. Meu Deus, imagina ele fechar esse circuito. A corrente elétrica que vai fluir dele para o helicóptero é tão brutal que pode fulminar o cara instantaneamente. Certo? Derreter de repente alguma parte do corpo dele, né? Muito pesado. Ô galerinha, chegando próximo das cidades, nós vamos fazer a distribuição internamente nas cidades. Aí a gente já leva para 13.800 volts, para só depois levar para a tua casa o uso doméstico com 220 volts. Um transformador elevador, transformador redutor. Pelo menos para chegar na tua casa. Só que a indústria, quando vai usar essa energia, ela precisa de uma DDP maior para máquinas mais pesadas, para correntes maiores. Então, antes de ir para a área de distribuição, geralmente a indústria recebe a energia com 132 mil volts. Né? A apostila usou o quilo ali para exemplificar, para ficar mais fácil. Pois é, quem limpa um fio desse ganha melhor do que qualquer outro serviço similar, por causa da periculosidade. Mas assim, né, não vamos dizer que é um super salário, mas dá para viver muito dignamente. Certo? O problema é que o mercado também, né, é uma coisa assim, eu vou trabalhar em limpeza de cabo de alta tensão. Na verdade é um eletricista industrial. Você deve ter feito um curso de arborismo, de alpinismo, para poder, né, saber mexer com todo o material de segurança que ele vai ter que saber. Deve ter feito outros cursos de especialização, ou se ele já deveria trabalhar na Celesc, fez carreira, era um cara que fazia o serviço em 2 horas, enquanto os caras levavam 4 horas. Ou seja, já tem aquele cara, é um cara bom para fazer esse tipo de serviço. Mas não é uma coisa assim que vai se fazer um curso lá, não vou ser, certo? Isso, mas dentro da carreira dele ele deve ter chegado já num patamar bem interessante, certo? Ótima pergunta. Professor, ali na apostila, o desenho que ele dá do transformador para vir para casa, está ao contrário, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele botou um elevador. Ele fez desenhozinhos. Na página 90. No poste tem mais voltas e na casa tem menos voltas. Quando diminui o número de voltas, diminui a tensão. Quando aumenta o número de voltas, aumenta a tensão. Então o primeiro foi elevador, está correto, aumentou o número de voltas. O segundo foi redutor, reduziu o número de voltas. E o terceiro tem que ser redutor de novo, reduziu o número de voltas. Não, tá certo, chegou no poste com várias voltas, foi para casa com poucas voltas. Como reduziu o número de voltas, talvez o fato de a seta ter feito a curva ali pode ter atrapalhado. Certo? Galerinha, agora eu vou fazer dá tempo de fazer um exercíciozinho? Por exemplo? Beleza. Que horas que bate? 7 minutos para encerrar com chave de ouro. Galera, concorrente ali do lado não ganhou exemplo. Ai, ai, ai.